Bom dia, turminha do sétimo ano. Vamos a mais uma aula de português. Nós vamos estar falando sobre ortografia. Essa aula também já faz parte do nosso quarto bimestre e está no livro 4 de vocês, tá? Por favor, quem ainda não pegou, passe lá no colégio, na papelaria, para pegar o livro, que nós já começamos a utilizar desde a aula passada, tá? Para colocar tudo em dia. Então, vamos lá. Vamos começar sobre a dúvida de quando se usa enfim separado e enfim junto. É muito recorrente pelo fato desses termos serem homófonos, ou seja, ambas as construções são pronunciadas da mesma forma. Entretanto, esse termo tem sentidos diferentes. É simples aprender a utilizá-lo de acordo com a norma culta. Então, quando ele fala que esses termos são homófonos, é que se pronunciam da mesma forma, enfim, porém, quando colocado na frase, tem sentidos diferentes, tá? Vamos aprender como se usa. Quando se usa enfim, junto, tá? Enfim, é um advérbio de tempo, que significa por fim, finalmente, afinal. É um advérbio usado para dar ideia de conclusão. Por isso também significa concluindo, resumindo, em suma. Significa que ao final do pensamento faz-se um resumo das ideias. Então, o enfim significa conclusão. Se eu falo assim, até que enfim terminou essa pandemia. Então, eu estou querendo dizer o quê? Finalmente terminou essa pandemia. Então, o advérbio enfim dá a ideia de conclusão, tá bom? Resumindo, finalmente, afinal. Afinal de contas, quando voltarão as aulas? Você também pode utilizar enfim junto. Muitas vezes essa palavra aparece no início de sentença separada por vírgula ou no meio da sentença entre vírgula. Veja os exemplos. Haviam balões azuis, vermelhos, roxos, enfim, todas as cores. Olha, tá? Entre vírgulas, ó. Balões azuis, vermelho e roxo, enfim, todas as cores. Substituindo o enfim por resumindo, ó. Havia balões azuis, vermelho e roxo, resumindo de todas as cores. Saiba, enfim, de toda a verdade. Aqui tem sentenças separadas por vírgula, está separando o verbo saber da outra sentença. Saiba, afinal, de toda a verdade. Então, eu estou aqui fazendo a substituição só para vocês terem uma ideia de como fica, tá? De como se utiliza essa estrutura. Enfim, são esses são os motivos pelos quais esse fenômeno acontece. Concluindo, esses são os motivos pelos quais esse fenômeno acontece. Então, na frase tem, enfim, junto, significa uma conclusão e pode ser substituindo sem perda gramatical por finalmente, por fim, afinal, resumindo, concluindo, em suma. Tá bom? Após seu uso.
indicando o fim de algo. Enfim de. Então, locução adverbial. O que é uma locução adverbial? São dois advérbios que têm função de um único sentido. Ó, não pare agora. Tem mais depois da publicidade. Observe os exemplos. Ó. Em fim de jogo, todos costumam cumprimentar-se. No término do jogo, no final do jogo, todo costuma se cumprimentar-se. Ela já estava em fim de carreira. Ela já estava no final da carreira. Então, essa locução adverbial sempre costuma apresentar a preposição de. Ó. Enfim de jogo. Ela estava, enfim, de carreira. Então, enfim, separada, essa locução adverbial, geralmente costuma vir com essa preposição junta, formando uma estrutura. Tá bom? Abaixo ou abaixo separado. O termo abaixo escrito junto faz referência a algo que esteja numa posição inferior. Portanto, essa palavra é sinônima de embaixo, debaixo, sob, por baixo. Quando ele diz em posição inferior, é que está abaixo de você, sob, por baixo. Embora seja mais utilizado como advérbio de lugar, esse vocábulo também é utilizado em situações que envolvem interjeições. O que são interjeições mesmo? Estudamos isso quando estudamos história em quadrinhos, né? São os sons. Ui, ai, socorro. Abaixo a ditadura. Veja abaixo o exercício sobre o tema da aula. Na lista de convocados, seu nome está abaixo do meu, inferior. Nesse semestre, suas notas estão abaixo da média da classe. Fizemos um abaixo-assinado para retirar o professor da disciplina. Note que o termo abaixo-assinado leva hífen quando se trata de uma petição, que possui várias assinaturas. Né? Então, abaixo-assinado vai ter hífen porque se trata de uma petição que várias pessoas vão opinar. Então, não é questão de estar por baixo, não é questão de inferioridade, é questão de um documento. Por outro lado, se ele está sendo utilizado para indicar pessoas que assinam o documento, é escrito sem hífen. Tomás de Souza, abaixo-assinado, foi o responsável por esse abaixo-assina. Então, ó, Tomás de Souza, abaixo-assinado, foi o responsável por esse abaixo-assina. Ele foi responsável pelo documento, por esse abaixo-assinado. Sei que a frase está meio incoerente, mas é assim mesmo, tá? Atenção, há muitos casos em que o termo abaixo acompanha o verbo seguir. A dúvida é se o verbo é escrito no singular ou no plural. Em todos os casos, o verbo concorda com o sujeito, ou seja, se o sujeito estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Do contrário, se ele estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Então, ó, segue abaixo a foto do evento. Segue abaixo a lista de formandos. Seguem abaixo os documentos para matrícula. Seguem abaixo os dados necessários para a inscrição do curso. Então, o verbo seguir que vai para o plural ou para o singular, de acordo com a frase, e não o abaixo, tá? Não existe abaixos. Então, o que vai indicar se o abaixo está no singular ou no plural é o verbo, tá? O que vai indicar se está no singular ou no plural é o verbo. Abaixo separado. Já a expressão abaixo, escrito separado, é sinônimo de debaixo, para baixo, até embaixo. Dançou até embaixo, hein? Igual vocês falam, e ela dançou até embaixo, até o chão. É antônimo de
do alto ou de cima. Esse termo é formado pela preposição a mais o adjetivo baixo. Quando utilizado em contraposição às expressões antônimas, ele desempenha o papel de locução adverbial. Por exemplo, do alto a baixo ou de cima em baixo. Aí é uma locução adverbial. Quando entrei na loja, José me olhou de cima a baixo, ou seja, de cima para baixo. Naquela tarde, o gato rasgou a cortina de cima a baixo. Temos que lavar as janelas de alto a baixo desse prédio. Neuza observou o candidato de alto a baixo. Roupas e calçados, abaixo o preço. Então, são todos sinônimos de baixo para baixo até embaixo. E antônimo de alto e para cima. O termo abaixo não leva crase, porque tem gente que escreve com crase, tá? Então, o termo abaixo separado é quando você pode substituir para de baixo para baixo ou até embaixo. Acima junto ou acima separado. Acima junto é advérbio de lugar, é antônimo de abaixo. Algo está no local elevado, ou seja, localizado numa posição superior. Ó, hoje eu estacionei o carro mais mais acima na listagem de convocados. Nosso apartamento está acima do seu. Essa cidade está acima do nível do mar. Para entender melhor a matéria, confira os exercícios assim. Observação. Uma dica para saber se o termo está sendo utilizado corretamente é trocá-lo por um antônimo. Estacionei o carro mais abaixo. Estacionei o carro mais acima. O antônimo de abaixo é acima. Acima, separado. O termo acima escrito separado é sinônimo de para cima e é antônimo de baixo ou para baixo e não leva crase. Ele significa que algo está no alto ou no topo, sendo formado pela preposição a mais o substantivo cima. Fique tranquilo. Fiquei muito nervosa, pois quando entrei na sala, ela me olhou de baixo a cima, ou para cima, ou antônimo de baixo. Antes de comprar a casa, José verificou tudo de baixo a cima. Levamos 4 horas para subir a montanha de baixo a cima. Ó, a preposição. Sempre vem a preposição a mais o termo cima, tá? Que significa para cima. Ou de baixo ou para baixo. Resolvemos correr na ladeira de baixo a cima. O elevador subiu de baixo a cima em poucos segundos. Para cima. Uma dica para saber se você está utilizando o termo corretamente é trocar pelo sinônimo para cima, trocar o seu sinônimo para cima. O elevador subiu de baixo para cima em poucos segundos. Ó. De baixo para cima. Está trocando. Está usando o antônimo para cima. Lembrando que acima, escrito separado, é sinônimo de alto para cima, ou antônimo de baixo para baixo. E significa que algo está sempre no topo, no alto. Atividade. Vocês vão fazer as páginas do livro de 33 até 50, tá? Fala sobre ortografia e tem textos também para interpretação. Então, não é só ortografia que está inserido nessas páginas. Façam todas. Se tiverem dúvidas, podem mandar por e-mail. A correção será feita na nossa aula, na sala de dúvidas. E se tiverem dúvidas, ou vocês mandem por e-mail, que é nosso canal de comunicação, ou
vocês tirem na sala de dúvida, tá bom, crianças? Então, crianças, por hoje é só. Até a próxima aula e se cuidem.